Então, vamos lá, né, para nossa aula. Então, estequiometria. Então, estequiometria, né, são cálculos de quantidade químicas mesmo. Então, você vai calcular, não é, as massas ou várias grandezas. Pode ser massa, pode ser volume de substâncias que estão envolvidas lá na equação química, né, ou na reação química. E isso por que é bastante cobrado no Enem? Porque são coisas assim muito do dia a dia, que é muito utilizado, principalmente nessas indústrias, né? Nas indústrias farmacêuticas. Então, o Enem gosta muito de cobrar isso. Eu coloquei até um exemplo aqui, ó, porque está envolvida a lógica e a aritmética. Isso é da matemática, né? Só que dentro do sistema químico. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Uma companhia farmacêutica deseja produzir 1000 quilos de um produto num ano. Quanto de cada uma das matérias-primas, isto é, de cada substância deve ser encomendado? Então, para a indústria farmacêutica é essencial ela saber quanto ela vai gastar de substâncias, né? Então ela tem que saber fazer esses cálculos, né? E isso está tudo relacionado com o quê? Com o dinheiro, né? Com o que vai estar envolvido. Então, ó, ele pode relacionar essa matéria, né, com custo, eu repeti aqui, desculpa, com custo, tipo assim, ó, cada material equivale a 20 reais por grama dessa substância. Então, quanto em dinheiro que eu vou ter que colocar lá no meu orçamento, né, para desenvolver esse projeto? Então, por isso que é muito importante vocês saberem essa parte da química que vai tratar aí, né, é proporção, né, muito relacionado com proporção. Ok? Então, vamos partir para frente. Então, o conceito, aí eu vou começar a falar desses conceitos básicos, né? Então, o que é um mol? O Lucas já até estava falando do mol, né? O que é um mol? Galera, ó, o mol é uma unidade de medida, certo? É uma unidade de medida, é uma quantidade fixa de uma unidade. Como assim, professor? Como assim? Né? Como é que eu posso... eu acho um exemplo bem simples de falar de unidade, é quando a gente pergunta assim... quanto é uma dúzia, né? Quanto é uma dúzia? Quem é que sabe quanto é uma dúzia? O que é uma dúzia, pessoal? Alguém sabe aí? 12 ovos não, galera. Ó, é 12, não é isso? Pois é, 12 unidades. Mas aí eu posso ter o quê? 12 ovos? Posso. Posso ter 12 canetas? Posso. Posso ter 12 laranjas? Posso, não posso? Então essa dúzia, né, tá relacionada para uma unidade, para unidades, tá entendendo? Então o mol também está relacionado com unidade, né? Ele tem um valor lá específico que a gente vai falar agora aqui. Qual é esse valor? Deixa eu voltar para a aula. Tá? Vou ficar fazendo isso aí. Então eu falei de mol. Então o mol, a gente relaciona mol com unidade, né? E essa unidade, pessoal, quanto é que vai valer esse mol? Esse mol vai valer 6,022 vezes 10 a menos 24. É uma unidade muito pequena, tá certo? E que unidade é essa? É a constante de Avogadro. Não sei se vocês já ouviram falar, né, desse cientista. Ele desenvolveu essa unidade. Não vou entrar muito nesse assunto porque senão vai estender muita aula. Você tem que saber o quê? Que quanto é que vale um mol? Ele vai valer 6,022 vezes 10 a menos 24 unidades, né? Esse valor aqui vocês podem até fazer um esforcinho de decorar, tá certo? Que é importante, a constante de Avogadro, certo? Mas aqui no caso a gente não vai falar em unidades não, a gente vai esquecer essas unidades, vamos falar de moléculas, tá certo? Então eu posso considerar um mol, né, de moléculas. Então eu posso dizer que eu tenho quantas moléculas? 6,022 vezes 10 a menos 24 moléculas. Beleza? Tranquilo? A gente vai falar em moléculas. Então, ó, outra grandeza aqui que eu posso representar com mol é a massa, certo? Então quando eu falo em massa, eu vou ter que calcular a massa molar da substância. Eu tenho que saber quantas gramas essa substância está para cada mol, ok? Então eu posso transformar esse 1 mol em massa, mas aí eu vou ter que saber a massa molar lá da minha substância, tá certo? Que a gente vai fazer isso lá na frente. E eu também posso, né, passar esse mol para volume. E aí, pessoal, muita gente, né, quando eu falo em sólido e líquido, aí é bem fácil, né? É só você pegar a densidade e você encontra o volume. Mas quando a gente está trabalhando com gás, né, então o pessoal chega no terceiro ano, as escolas elas chegam no terceiro ano e os alunos não conseguem ver gases, né? E aí é importante vocês saberem disso, que a gente tem gás ideal. Deixa eu voltar porque tem alguém querendo entrar aqui. E os gases, né,
É o Gabriel, pronto. Dicionário. Voltar para a aula novamente. Então, ó, como eu estava falando, a gente tem os gases ideais e os não ideais, né? Passar tudo de novo aqui. Pronto. Então, ó, quando eu falo que o gás é ideal, ele está na CNTP. O que é isso? CNTP, professor. É condições normal de temperatura e pressão, certo? Isso aqui para muitos isso aqui é novo, né? Ah, eu vou ter um gás na CNTP, posso ter um gás na CNTP, certo? Então ele vai estar, a gente chama ele de um gás ideal, ele está nessas condições aí, como eu posso dizer, fixa, né? De temperatura e pressão. Então a temperatura ela sempre vai estar 273 kelvins e a pressão de 1 atm, certo? E aí, pessoal, todo o volume de um gás na CNTP vai ser quanto? 22,4 litros. Então isso aqui você tem que saber. Isso aqui você vai ter que decorar mesmo. Qual é o volume de um gás na CNTP? Falou isso, qualquer gás, pode ser qualquer gás. Se ele está na CNTP, qual é o valor dele? 22,4 litros. E aí é muito importante para a estequiometria, porque quando ele falar lá em gás, e falar que é o gás que está na CNTP, então você vai ter que colocar lá 22,4 litros. Eles não vão te dar essa informação aqui, certo? Eles só vão dizer que o gás está na CNTP. E aí já derruba muito candidato, porque tem muita gente que não sabe qual é o volume de um gás que está na CNTP, tá bom? Então uma dica aí. Isso aqui vocês guardem com vocês, esse 22,4 litros, que é um gás na CNTP. Professor, e se o gás não estiver na CNTP? Aí você vai ter que calcular, né? Se estiver fora da CNTP, você vai ter que calcular por uma reação de Clapeyron, um nomezinho esquisito, né? Um francês. E aí, ó, é essa formulazinha aqui que eu acho que talvez alguém já até tenha ouvido ou visto, né? PV igual a nRT. Eu vou falar bastante nela que a gente vai resolver umas questões, tá bom? Então, se o gás não tiver na CNTP, você para calcular o volume, você vai ter que achar através dessa expressão aqui, matemática, tá certo? Muitos gostam de colocar frases, né, para decorar, né, que eles não vão dar também essa equação, né? E aí, eu tenho a minha que eu aprendi no ensino médio, essa frase. Acredite, eu aprendi no ensino médio, foi nem na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu já sabia essa fórmula que eu nunca esqueci, né? No PV ninguém resiste ao tricolor, né? PV ninguém resiste ao tricolor. Então é só decorar aí essa frase que dá certo, né? Mas qualquer um pode, né, fazer uma frase. Então, galera, ó, eu coloquei uma nota de rodapé aqui, porque tem questões que perguntam quantos átomos tem lá em uma molécula, né? E aí você vai saber, como é que você sabe disso? Você pega lá, ó, quantidade de moléculas é 6,022 vezes 10 a menos 24 e multiplica pelo número de átomos, né, que está presente nessa molécula. Por exemplo, se eu tenho lá água, né, a fórmula molecular da água, pessoal. Quem é que sabe aí a fórmula molecular da água? Hein? Tem alguém vivo aí na aula? H2O. Pronto, H2O. E aí eu pergunto, quantos átomos eu tenho aí nessa molécula? Tem um de hidrogênio, dois de... não sei não. Ó, H2, então quantos hidrogênios eu tenho? Tem um... Não, H2, então já tem, ó, 2 hidrogênios. E quantos oxigênios? Né? Então eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, H2O. Então quantos átomos eu tenho aí no total? 3. 3, né? Então você vai pegar esses 3, né, e vai colocar aqui, ó, e multiplicar por 6,022 vezes 10 a menos 4. Porque tem questões, que é uma questãozinha no Enem, eu acho que eu vou até deixar no final para vocês, depois vocês fazerem em casa, né? Que a questão é perguntando quantos átomos, né, tinha lá na molécula, né? A quantidade de átomos que estavam presentes lá. É quantidade que eu falo relacionado com mol, beleza? Então vamos continuar aqui a aula. Vamos... Parei aqui. Então, pessoal, ó, tem uma estequiometria que a gente vai tratar hoje, que é bem simples, né? A gente vai falar entre relações de grandezas, né? A gente não vai levar em consideração que tem reagente sobrando, né? Reagente em excesso.
e nem tem reagente limitante, nem vai falar de a porcentagem e tal. A gente vai querer aprender a fazer a estequiometria em si. Eu quero que vocês saiam hoje daqui sabendo fazer a estequiometria, certo? Porque aí depois que vocês sabem chegar lá, faz a estequiometria, você consegue fazer lá o rendimento, né, a porcentagem, quanto foi gasto, né, vocês sabendo já o valor. Porque primeiro tem todos os cálculos para se chegar, né, no final dessa grandeza aqui. Então, ó, geralmente a gente vai ter massa por mol, né, essas duas grandezas aqui, ó, relacionadas, ou massa por massa, ou massa pelo volume na CNTP, e aí você já sabe se está na CNTP qual é o volume, 22,4 litros. E massa também posso relacionar massa com volume fora da CNTP, né? Então você vai usar lá a equação de Clapeyron. Professor, sempre vou ter massa então relacionado com a outra grandeza? Não, eu posso relacionar mol por mol, né? Eu posso relacionar mol por volume, tá certo? Eu só coloquei alguns exemplos aqui, são os principais, né, que são cobrados. Mas eu posso relacionar qualquer uma dessas duas grandezas que estão aí, certo? E aí, pessoal, ó, eu coloquei aqui os 4 passos importantes, né? Isso aqui, ó, eu acho que eu da aula mais importante é isso aqui. Você conseguir fazer esses 4 passos, você consegue resolver uma questão de Enem, tá certo? Se vier assim, essa parte mais simples aqui, você consegue, de boa, certo? Então vamos prestar atenção agora nesse slide que é super importante. Então o primeiro passo, bem básico mesmo, aquele basicão lá do primeiro ano, é você saber se a equação está balanceada ou não, né? E aí, balanceamento às vezes ainda pega muita gente, né, pessoal? O que é balancear uma equação, uma reação química? Quem é que pode me dizer aí? É quando a substância está semelhante... Peraí, fala aí. Fala aí outro. Mesma quantidade de reagente e a mesma quantidade de produtos. Essa daí é a lei de Lavoisier. Quantidade de reagentes, eu tenho a mesma quantidade lá no produto, certo? E a mesma quantidade de átomos, né, que eu tenho lá nos reagentes, é a mesma que tem que dar lá no produto. Beleza? Que é a lei de Dalton. E aí é isso, balancear é isso, justamente é isso. Você deixar a mesma quantidade de átomos do lado do reagente igual do lado do produto. Muito bem, então fazer o balanceamento é isso, né? Eu sempre nas minhas turmas, eu faço uma revisão de balanceamento. Tanto de primeiro, segundo, terceiro ano, né? Vocês sabem que eu faço. Então balancear é o que? Deixar a mesma quantidade de átomos dos reagentes igual do produto. A gente vai fazer isso mais na frente. Vamos para o outro passo, ó. Então o primeiro passo, que você viu lá a reação, você tem que observar isso, tá certo? Se está balanceado ou não. Segundo passo, é observar as grandezas. Você vai marcar os compostos que estão participando, que vão participar da estequiometria e descrever as grandezas. Então é um passo muito importante. Ó, na estequiometria, galera, vocês só vão usar 2 compostos, 2 substâncias. A reação pode ter lá, sei lá, 10 substâncias, 10 compostos, né? Tem 10 substâncias lá, mas geralmente você só vai relacionar um com o outro. Então você vai relacionar só 2 compostos, tá certo? Então o restante você vai esquecer. Você tem que ter em mente, achei os 2 que eu vou trabalhar, pronto. Então, ó, eu vou trabalhar com 2 compostos. São pouquíssimas exceções que você vai ter 3 compostos, né? E nunca caiu. Nunca vi questões desse tipo no ensino médio, no Enem, nenhum vestibular. Então, você vai relacionar sempre 2 compostos. Então, o primeiro passo, a dica é, marque os 2 compostos, tá certo? E você descreve as grandezas que tá esses 2 compostos. Beleza? Então, essa é o segundo passo. Terceiro passo é a proporção. Então, você tem que deixar bem explícito como é que tá lá a proporção, tipo se tá de 1 para 2, se tá de 3 para 3, se tá de 1 para 1. Então você tem que descrever as proporções que estão lá, seus 2 compostos que você marcou, certo? Vocês estão vendo que é tipo uma escadinha, né? Então o último que é o que? Fazer a estequiometria, fazer os cálculos. Então primeiro você olha se está balanceado, se estiver balanceado, ok. Então depois você vai marcar os compostos, né, e descrever quais são as grandezas desses compostos. No caso, são só 2 compostos que você vai trabalhar, certo? Esquece os restantes da reação. Terceiro, proporção. Então, você vai ter que dizer, né, relacionar a proporção de um para o outro, tá bom? E o último, né, fazer os cálculos. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Tá tranquilo?
Estou falando muito rápido, vocês querem ir? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Como é que tá aí, galera? Deixa eu olhar aqui as mensagens. Vamos ver aqui. Tá legal? Tá dando para entender? Então, ó, esses 4 passos que estão ali, vocês têm que saber. Não se preocupem que quando eu terminar a aula eu vou mandar esses slides em forma de PDF para vocês, tá bom? Para vocês relembrar, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, vocês podem tentar fazer de novo, tá bom? Em casa, vocês refaçam que aí vai dar mais certo ainda. Então vamos voltar aqui para a aula, né? Ai, bicho, cadê? Pronto. Vamos voltar aqui para a aula. Então, bom, eu falei dos 4 passos, né? Esses 4 passos aqui é o que vocês têm que saber. Então vamos agora, né, meter a mão na massa, né? Vamos lá, agora é trabalhar, né, com número, né? Estequiometria é número, mas não se espantem não que vai dar certo. Então, pessoal, primeiro passo. Eu peguei essa reação aí, ó. Tá vendo a reação? N2 mais H2 formando NH3, né? Então eu tenho aí, ó, gás de nitrogênio reagindo com gás de hidrogênio, formando a amônia, certo? Pergunta a vocês. Primeiro passo, tá balanceado? Sim ou não? Não. Não, muito bem. Não sei nem quem disse, mas não tá balanceado, né? Não está balanceado. Por quê, professor? Ó, vamos observar aqui. No nitrogênio aqui, ó. Eu tenho quantos átomos de nitrogênio? Aqui, pessoal, eu tenho... Alguém tá pedindo para entrar, né? Deixa eu ver quem é. Sim. Só um instante, viu? Porque eu não quero deixar ninguém fora da sala, não. Pronto, é a Nath. Então, ó. Vamos voltar aqui. Certo? Vamos voltar aqui pra... Pronto. Ó. Eu tenho aqui o gás de nitrogênio. Eu perguntar pra vocês, é o N2. Quantos elementos eu tenho aqui? Não. Eu só tenho um, que é quem? O nitrogênio. Eu só tenho um nitrogênio, que é o elemento, né? Eu tenho um elemento de nitrogênio. Mas quantos átomos de nitrogênio eu tenho? 2, né? Então eu tenho 2 aqui, ó. 2 átomos de nitrogênio. Aí eu vou lá pro produto, né? Ó, cheguei aqui, ó. O N, o nitrogênio, tá aqui nessa substância, que é a amônia. Então eu pego aqui o nitrogênio. Eu tenho quantos átomos de nitrogênio aqui? Só tem um, né, galera? Quando não aparece um númerozinho pequeno, que é a atomicidade, é 1. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então não está balanceado. Então eu tenho que balancear. Então para balancear, eu vou colocar que coeficiente estequiométrico aqui na frente para ficar 2. Para eu ter 2 átomos de nitrogênio. 2, né, galera? Já passou isso aqui, se esquece isso aqui do lado. 2, né? Porque, ó, quando eu boto 2 aqui, ó, eu não ensinei que a gente vai multiplicar esse número grande, que é o coeficiente, pelo númerozinho pequeno, que é a atomicidade. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. Então eu fico com 2 nitrogênio. Só que agora, quantos hidrogênios eu fiquei aqui? 2 vezes 3, fiquei com 6. Então eu tenho que ter 6 hidrogênios aqui no meu reagente, né? Só que eu tenho quantos? 2, né? Então eu vou colocar quanto de coeficiente? 3. 3, muito bem. 3 vezes 2, 6, agora está balanceado. Então o primeiro passo eu fiz, ó, balanceei. Vamos continuar aqui, né? Então, ó, segundo passo. Segundo passo é você identificar, né, os compostos que você vai utilizar. Então aqui, ó, digamos que a questão disse isso, ó. A massa de amônia, 340 gramas de amônia, certo? Ele deu lá a massa de amônia e está perguntando qual o volume do gás de nitrogênio. Então, se ele deu a amônia, então eu já sei, a amônia está participando. E ele quer saber o volume de quem? Do gás de nitrogênio, tá aqui o nitrogênio. Então, o que ele quer saber, ó, deixa aqui, a setinha ficou errada. Ele quer saber do, não, tá certo, do nitrogênio, né? Então, ó, eu marquei já os 2 compostos que vai participar. Aqui o hidrogênio eu esqueço. Porque, ó, ele deu a massa da amônia, tá aqui a amônia, e quer o volume do nitrogênio. Então esses 2 compostos é o que vão participar da estequiometria, certo? O resto eu esqueço. Vamos continuar aqui. Então agora eu vou descrever, né, a grandeza que está lá esses compostos. Pessoal, a amônia, ele fala em que, ó, eu tenho uma massa de 340 gramas. Então é o que? Qual a grandeza?
massa. Nitrogênio, ele falou o que? Gás, né? Volume, aliás, falou qual volume, então ele quer saber o volume. No caso aqui, na CNTP, beleza? Na CNTP. Então, ó, eu já marquei os dois participantes e marquei as grandezas que eles estão. Então, agora, esse aqui foi o segundo passo. Terceiro passo, as proporções. Como é que eu sei, pessoal? Quantos mol eu tenho aqui de gás amônio? 1, não é? 1. Porque não tem nada, né? 1. Se eu perguntar de hidrogênio, quantos gás de hidrogênio? Quantos mol eu tenho aqui de gás de hidrogênio? 3, não é? Quantos mol eu tenho de amônio? 2. Né? Só que eu estou trabalhando só com nitrogênio e com o amônia. Então a proporção é de que? De 1 para 2. Não é isso? Ó? 1 mol de nitrogênio tá para 2 mol de amônia. Essa é a proporção. Se eu colocasse 2 mol de amônia, quanto é que eu ia formar? Oh, desculpa. 2 mol de nitrogênio. Se eu botasse 2 mol aqui, quanto de amônia ia formar? 4. 4, né? Porque aqui, ó, na proporção não 1 para 2, eu tenho 1, se eu dobrei aqui, então aqui também ia dobrar, né? Ia para 4. Então essa é a proporção. Beleza até aí? Então a gente fez, ó, o terceiro passo, né? Tá tranquilo? Agora vamos para o quarto passo, que é fazer a estequiometria. Então aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Aqui ele quer, ó, volume. A gente vai fazer estequiometria, você tem que saber que é uma regra de 3. Então, ó, ele quer saber o volume. Então eu tenho que passar esse mol para volume. Essa proporçãozinha aqui do mol tem que passar para volume, certo? Pessoal, qual é o volume na CNTP de qualquer gás? 22,4. 22,4. Então eu já sei que aqui, ó, o volume aqui, né, é 22,4 de N2, certo? Eu tenho só 1 mol. Se eu tivesse 2 mol, eu teria que multiplicar 2 vezes esse valor aqui, 22,4. Mas é só 1 mol. Pessoal, agora a massa. Quando fala em massa, você tem que lembrar que para eu saber a massa, né, no caso, eu tenho que saber o que? A massa molar, certo? Então aqui, ó, 2 mol de amônia. Então ele quer a massa, né? Então ele quer saber em massa esses 2 mol. Então como é que eu vou saber? Aqui a questão disso, ó, a massa molar da amônia é 17 gramas por mol. Então em 1 mol eu tenho quantos gramas? 17, não é isso? Né? Em 1 mol eu tenho 17 gramas. No caso aqui eu tenho 2 mol. Então é 2 vezes 17, né, gramas de amônia. Então essa primeira linhazinha aqui que você monta são com os dados já que vai estar aqui na equação. Certo? Agora sim a gente vai resolver a questão, ó. Agora sim, você tem a massa de 340 gramas de amônia e quer saber o volume do nitrogênio. Então a massa de amônia que você tem aqui, ó, é 340 gramas, certo? E você quer saber esse volume. Pronto, chegou aqui, agora é só fazer a regra de 3, que aqui é a estequiometria, né? Fazer a regra de 3, né? Tá certo? Como é que a gente faz, pessoal? Ó, isola o X e multiplica sempre as laterais desse X, né? Ó, isola o X, né? Então coloca o X aqui, ó, e multiplica as laterais. 22,4 vezes 340. E eu vou dividir pelo que sobra, né? Então 2 vezes 17 você quer 34. Então é dividido por 34. Aqui, ó, 340 dividido por 34, pessoal, vai dar quanto? Posso cancelar, né? Aqui 10, né? Então x vai ser igual a 22,4 vezes 10. Quanto é que dá x? 240 litros, não é? Que aqui no caso, ó, a gente está em litro. Aqui grama vai embora com grama, fica só o litro. Então, ó, a resposta aqui, quanto que é de volume que eu vou ter de nitrogênio? 244 litros. Então, pessoal, ó, é só vocês seguir esse passo, ó. Primeiro passo, balanceei. Geralmente a questão vem com a reação balanceada, mas se não vier você balanceia. Segundo passo, identificar quem está participando para você não se perder. Então você identifica e coloca aqui a grandeza também. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Breno. Mais, Vanessa. Pronto. Então, ó, pessoal. Então o segundo passo você colocou a grandeza, né? Passar aqui tudo bem rápido. Então você colocou a grandeza aqui no segundo passo. Aí terceiro passo é o que? A proporção. Então você tem que dizer a proporção que está de mols, ó, certo? Você coloca lá a proporção em mols, né? 1 mol tá para 2 mols, né?
E aí depois você tem que transformar esse mol para a grandeza que você quer. No caso, você quer esse mol aqui em volume, na CNTP, então é 22,4. E essa massa que você, né, ou esse mol você está querendo em massa. Então você sabe que se é massa, tem que fazer a massa molar, calcular a massa molar. Tranquilo, essa é a primeira questão. Alguma dúvida, galera? Então tudo depende aí das moléculas, né? Você tem que olhar as moléculas para saber qual é a proporção do que você quer, né, para o outro, né? Você tem que saber as substâncias que você vai trabalhar, né? Aí depois que você sabe as substâncias, você vai fazer a proporção de uma para outra, né? Que vai estar lá na reação. Por isso é importante fazer o balanceamento. Porque se você não fizer o balanceamento no início, né, a proporção vai ficar errada. E você vai acabar fazendo os cálculos errados. Então a primeira coisa você balanceia. E aí quando você fizer a proporção, vai dar certo. E aí você tem que jogar aquele mol que está naquela proporção para a grandeza que você está querendo. Então você também identifica logo a grandeza, que aí você consegue, né, fazer a questão. Tranquilo? Alguma pergunta? Normalmente é balanceada no Enem ou você tem que balancear? No Enem geralmente é balanceada. Mas tem uma questãozinha que eu deixei até para vocês, né, fazerem, que se der tempo a gente faz. Já é 4h40, eu quero passar de 5h30 não, né? E aí, pessoal, tem uma questão que eu coloquei aí que não vem balanceada. Aliás, cara, vocês sabem que o estequiometria ela não vem assim só simples a estequiometria. É isso que eu tô dizendo, porque aqui é bem simples o que eu tô falando. A gente na próxima semana vai pegar mesmo as veteras, né, como diz. E aí, cara, ele vai relacionar sempre com outro conteúdo, tipo termoquímica. E aí ele fala lá de uma substância que entrou em combustão. E aí você já tem que saber uma reação de combustão. Ele não vai te informar como é que é a reação para você escrever. Quem é que lembra uma reação de combustão aí? Quem são os reagentes? Eu tenho lá, digamos que o etanol entrou em combustão. Ele só disse isso. E aí você vai ter que montar a reação. E aí, o etanol vai reagir com quem? Ele falou que a combustão é completa do etanol. Então o etanol vai reagir com quem? Quem é que lembra? Oxigênio. Oxigênio, muito bem. E aí vai formar o quê? Gás carbônico e água. Olha aí, gostei. É o Wesley, quem é que tá falando? É eu mesmo, rapaz. Olha aí. E aí, pessoal, ó, é sempre isso. Se for falar em uma reação de combustão, né? Toda reação de combustão, pessoal, vai absorver ou vai liberar energia? Combustão, falando em combustão é uma queima, né não? Liberar. O senhor falou que quem libera queima, geral. libera. Quem queima, libera. Queima, libera. Pronto. Todo mundo sabe disso, né? Então, ó, a reação de combustão tá falando é uma queima. Então, quem queima, libera, né? Libera o quê, pessoal? Energia, né? Energia. Viu, pessoal? Então, tranquilo, né? Até aí. Tá tranquilo? Então, ó, é o que eu tô dizendo. Aí ele vai fazer você vai ter que fazer um cálculo estequiométrico em cima de uma reação que às vezes ele nem vai te dar. Ele vai só dizer lá que é uma combustão, no caso. Pronto, disse que é uma combustão, você tem que se virar, montar a equação. Combustão lá do gás metano. Então você vai ter que se virar, fazer a reação de combustão e depois fazer todos esses cálculos que a gente fez aí. Beleza? Tranquilo? O pessoal gosta, né? Quando a gente fala em combustão, em queima, né? Vendo aí, né? As mensagens aí no chat. Vamos lá, então vamos voltar aqui. Eu sei que cansou, né? Agora a gente só vai fazer exemplo, é treinar agora, tá certo? Agora é treinar, certo? Vou fazer aqui outro exemplo. Então vamos lá aqui para o segundo exemplo. Cadê? Onde foi que eu parei aqui? Pronto, aqui. Acho que é aqui, né? Vamos lá. Então vou para o segundo exemplo aqui, ó. Olha, a queima completa, falou em queima, não foi, pessoal? Eu tava falando, ó. Então, ó, a queima completa de ferrugem, que é o carbono, produz gás carbônico. Calcule a massa de CO2, né, no gás carbônico, no caso, obtida na queima de 50 mols de ferrugem, de acordo com a equação. Pessoal, eu vou colocar a equação aqui, mas no caso se ele não tivesse dado, vocês conseguiriam montar? Vamos lá, a fuligem, eu estou falando ferrugem, ó. A fuligem, que é o carbono, ele vai reagir com quem, pessoal? Com oxigênio, né, pessoal? Então aqui eu só tenho carbono reagindo com oxigênio e eu vou formar só CO2, certo? Aqui, essa minha molécula aqui, né, no caso esse composto, esse carbono aqui,
ele não é um composto orgânico, né? A gente não vai considerar um composto orgânico, não tem hidrogênio. Então ele não vai formar água, tá certo? Só quando tem o hidrogênio aqui presente, forma água. Então aqui, ó, eu tenho essa reação. Então vamos aqui, ó. Tá balanceado? Primeiro passo, né? Tá balanceado? Tá sim. Pronto, beleza. Então já tá balanceado. Agora vamos fazer o quê? Marcar quem tá participando, né? Que são só 2, lembre? Só 2 que vai participar. Quem é que tá participando aí, pessoal? Ó, calcule a massa do CO2. Então o CO2 vai estar participando. Fuligem e CO2, muito bem. Então vai estar aqui, ó, CO2 e a fuligem, que é o carbono. Pronto, então a gente fez. Agora a gente vai colocar o que? A grandeza de cada um, né? Então ele quer o que? Calcule o que? A massa. Então CO2, qual é a grandeza do CO2 que ele vai querer? Massa, né? Obtida na queima de 50 mols. Então mols, então ele está falando que a grandeza é mols da ferrugem. Todo mundo entendeu o segundo passo? Alguém tem dúvida aí? Pode falar. Não entendi, professor. Tá tranquilo, né? Então vou continuar. O silêncio pra mim é que vocês estão entendendo. Então, ó. Eu disse que era para manter o microfone desligado, mas na hora da pergunta pode desligar e fazer e volta, né? Desliga. Então, ó. Pronto. A gente fez aqui o segundo passo, né? Ó. Terceiro passo. Vamos colocar a proporção, pessoal. Então, quantos mol tem aqui desse carbono? Tem quantos mol do carbono? 1. E quantos mol do CO2? Não, só tem 1, ó. Você tá vendo algum coeficiente aqui na frente? Algum número? Não. Então é 1 mol de carbono. Aqui, quantos mol tem de CO2? 1 também, porque não tem nada, é 1. Então a proporção é de 1 para 1. 1 mol para 1 mol. Tranquilo? Fez a proporção, ó. Terceiro passo. Quarto passo, pessoal, ó. A gente vai jogar na estequiometria. Então a primeira linha é eu transformar aqui essas proporções no que as grandezas estão me dizendo. Então eu quero o que? Esse mol em que? Mol. Então eu vou só repetir, não é não, galera? Né? Ele está querendo mol em mol? Então deixa o mol. Agora mol aqui ele está querendo em que? Em massa, não é? Em massa. Então se fala em massa a gente tem que calcular o quê? Quem é que lembra? Pessoal, massa molar, não é? Molar. Pronto, quando eu falo, ó, eu tenho que passar esse mol para massa, porque a questão tá querendo em massa. Então eu tenho que passar esse mol para massa. Então eu tenho que saber a massa molar dessa quantidade aqui, ó, de CO2. Aí, pessoal, a questão deu aqui, ó, a massa molar do carbono, que é 12 gramas por mol, e a massa molar do oxigênio, que é 16 gramas por mol, certo? Ela não deu a massa do CO2. E agora, professor, se ela não deu a massa do CO2, o que é que eu vou fazer? Galera, é bem simples. A questão, ela pode te dar a massa já do CO2, ou ela pode te dar só a massa de cada átomo, como ela fez aqui, ou ela pode te dar uma tabela no início da prova, ou pode te dar a tabela periódica. Na tabela periódica tem lá a massa molar, certo? De cada átomo também. Então, ó, vamos calcular a massa molar do CO2, né? Vamos fazer aqui a massa molar do CO2. Como é que a gente faz, pessoal? Ó, vamos lá. Quantos carbonos eu tenho no CO2 aqui? Alguém responde. Quantos carbonos eu tenho, pessoal? Hã? Um. Né? Se é 1, qual é a massa de um carbono? 12, né? 12 gramas por mol. Pronto, botar 12 aqui. A oxigênio, eu tenho quantos oxigênios? Quantos átomos de oxigênio? 2, né? Ó, tem O2, tem 2 de oxigênio. Então, quanto é um oxigênio? É 16, né? 2, se eu tenho 2, então eu vou multiplicar 2 vezes 16. Vocês entenderam isso aqui? É bem simples, ó. Você, ó, só estou desmembrando. Não é o CO2 que ele está querendo, a massa, ó. Então, carbono, qual é a massa? 12. Mas, agora eu vou somar com a do oxigênio. Do oxigênio só quer ter um 2. Do oxigênio você quer 16, mas eu tenho um 2, então vai ficar 2 vezes 16. Se fosse 3, 3 vezes 16. Então aqui eu só fazendo esse cálculo aqui, ó. Aqui 2 vezes 16, 32. 12 mais 32 igual a 44 gramas por mol. Então essa é a massa molar do CO2. Então 1 mol vai ser quanto, galera? 44 gramas. Não é isso, ó. Eu tenho 44 gramas para 1 mol. Então 1 mol é 44 gramas. Então aqui eu já posso colocar. Certo? Então eu fiz a primeira linha da estequiometria. Aí a segunda linha aqui eu vou estar querendo, certo? Então ele quer o que? Calcule a massa de CO2. Então CO2 eu vou colocar X, né?
Vê se vai aparecer aqui o X, ó. X é obtido da queima de 50 mols de fuligem, né? Então aqui, ó, a fuligem vai ser quanto? 50 mols. Beleza? Mol vai embora com mol, né? Aqui é uma regra de 3, que é o quarto passo, a estequiometria, né? Então, ó, como é que vai ficar, ó? Lembrando, ó, como é que a gente faz? Tá aqui o X. Então, para ser mais rápido, né? Porque tem gente que faz produtos meio persistentes, mas para ser mais rápido, ó, marca onde tá a sua icópita, né? Aqui no caso é o X, ó. Você vai para as laterais, ó. Então eu vou ter o que? 44 vezes 50. E aí você divide pelo que sobra. Dividido por 1. Não precisa nem colocar, né? Que vai dar 44 vezes 50? Vai dar quanto? 2.200 gramas de CO2, certo? E aí na questão poderia estar em quilo, né? Então você poderia passar esses gramas para quilo, né? Que daria 2,2 quilos. Então, ó, muito simples, né? Não é fácil não, galera? Alguém ficou com dúvida nessa aqui? Voltar aqui para ver vocês. E aí? Zero dúvidas. Zero dúvidas, tá tranquilo até aí, pessoal? Ó, Um pouco complicado, mas dá pra entender. Pois é, se você conseguir sair, saber fazer aqueles passozinhos, né? Você é só praticar, né? Tudo é questão de prática, né? Ah, a Júlia tá dizendo, ai meu Deus! E cai, a estequiometria vai cair, galera. E quando cai junto com química orgânica, na próxima semana já resolveu uma questão dessa, que é o neném junto com eu acho que foi ano Química orgânica, ô maravilha. Tu gosta, né? Quem é que falou foi o Lucas, né? Lucas. Fui eu. Né? O Lucas gosta. A Jennifer, vixe. Pois é, galera. Então, ó, não é complicado. Fazendo esses passos aí, a gente consegue. Certo? Tranquilo, pessoal? Eu coloquei só pra gente resolver umas 4 questõezinhas pra gente finalizar a aula. Porque aqui é só prática. Os passos são aqueles. Isso aqui a gente já viu. Vamos pra outra questão. Pronto, ó. Vamos aqui para essa outra questão aqui. Aí a pessoa, né, chega lá no Enem, são questão de Enem, viu, galera? Ó, aí você já vê uma questão dessa, meu Deus do céu, ai, só pelo tamanho, cheio de número, você já passa, não passa? Mas não vamos passar, não, vamos ler primeiro a questão, que é bem fácil, ó. Vou ler aqui com vocês, vamos lá. O alumínio metálico reage com o óxido de ferro, né, que é o F2O3, segundo a equação. Então ele descreveu aqui a reação. Pessoal, a reação está balanceada, sim ou não? Falei logo essa pergunta, né? O primeiro passo, né, saber se está balanceada. Quem é que se atreve a dizer? Tá balanceado. Tá balanceada. Muito bem, tô gostando de ver. Alô, do Lucas, quem foi que falou aí? Professor Natália aqui, ó. Opa, Natália. Professor, eu vou ter que sair agora porque vai ter uma reunião com os líderes, aí eu vou ter que participar, mas eu gostei muito de participar da sua aula, viu? Eu tô sabendo das reuniões dos líderes lá do Sarney, né? Isso mesmo. Vai também, Wesley? Aí, gente, que sexta-feira assistir a aula. Não, pois é, então assim, né, a próxima semana vocês continuam, eu vou deixar, eu tô gravando essa aula, né, vocês não sabem, mas eu tô gravando, qualquer coisa se pedir no privado eu mando. Eu acho que eu vou cortar, né, as imagens que aparecem as pessoas, né, beleza? Então, obrigado por você estar aqui, presente até agora, né, fazendo parte da aula. Tá certo? De coração eu tenho saudade de vocês, viu? Porque o pessoal do terceiro ano lá do Zé Maria não tá entendendo nada. Não, mas porque tá os terceiro ano também do Sarney. Aí só que os meninos lá só os vi nos primeiros anos, né? Aí, saudade. Então, pessoal, valeu, viu, pela participação. Eu vou continuar aqui com o pessoal. O senhor ensina muito bem, adorei. Queria assistir até o final, porém, né? Eu também queria assistir. Obrigado, mas vocês têm nessa reunião, né, que é importante também, eu não vou nem falar nada sobre isso. Então, vou continuar com o pessoal aqui, né? Vamos lá, quem ficar, vamos lá. Então, pessoal, eu perguntei se a equação estava balanceada, né? Vocês disseram que estavam, né? Mas para quem não entendeu, ó, vamos fazer aqui, ó. Quantos alumínios eu tenho aqui, ó? L é alumínio, né? No estado sólido. Quantos alumínios eu tenho? 2, né? Ó, vixe, 2, professor, mas você falou que aqui, né, 1. Pessoal, mas você sempre tem que multiplicar o coeficiente, que é o número grande, pelo pequenininho. Quando não tem é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Vamos aqui pro produto, ó. Tá aqui o alumínio. E aqui, ó, tem 2 aqui e o coeficiente dele é 1, né? Então, 1 vezes 2, 2. Então, tá balançado o alumínio. Olha aqui o ferro, ó. Ferro, eu tenho 2. Aqui é 1 coeficiente dele, ó. Que não tem nada. 1 vezes 2, 2. Eu venho pra cá, ó, o ferro aqui.
2 também. Aqui ele está no estado líquido, ó, o L, estado líquido. Então 2, né? Tá balanceado. Oxigênio eu tenho 3, né? Ó, aqui é 1 vezes 3, 3. O oxigênio aqui, ó, tem um 3, aqui é 1 vezes 3, 3. Então tá balanceado. Balanceado, vamos para frente, ó. Essa reação é altamente exotérmica. O que é uma reação exotérmica, galerinha? Ela libera. Libera, Ainda, né? Libera o quê? Ainda. Libera energia. Libera energia Ainda na absorve, forma de ainda calor, absorve. né? Libera energia na forma de calor, né? Então, ó, vamos lá, ó. Como ela é altamente exotérmica, ela chega a fundir o ferro, ela derrete o ferro, né, galera? Olha aí, por isso que no final tem o ferro líquido, ó, que é formado. E por isso ela é utilizada para soldas, beleza, galera? Ó, partindo-se de 640 gramas de óxido de ferro e supondo que a reação é completa, então não vai ter reagente em excesso, por isso que eu estou dizendo, estou fazendo questões de estequiometria bem simples, certo? No Enem, com certeza, talvez estaria falando assim, a reação, né, tem um rendimento de 80%, então não era uma reação completa. Vocês conseguiram entender, né? Mas hoje eu não quero que vocês pensem nisso, não. Então a reação é completa, então não sobra nada. A quantidade em gramas de ferro líquido formada é quanto? Então, olha, ele quer saber quanto formou de ferro. Beleza? Tranquilo? Vixe, professor. Olha aí como é fácil. Tá aqui a reação. Primeiro passo, saber se estava balanceada. Vocês disseram que está balanceada, então tranquilo. Segundo passo, qual é? Quem é que lembra? Qual é o segundo Olhar passo? as unidades, né? Olhar as unidades. O segundo passo é identificar quem participa. Vão ser 2, não é? Sempre são 2 que participam. Quem é que vai participar aí, pessoal, aqui nessa estequiometria? Ferro. O ferro. Opa, o que foi isso aí? E o óxido de ferro, né? Porque, ó, partindo de 640 gramas de óxido de ferro. Então, ó, o óxido de ferro participa, né? E supõe, e aqui, ó, quantos gramas de ferro líquido é formado. Então, o ferro líquido vai participar. Então, ó, esquece o resto. Você só vai trabalhar com o óxido de ferro e com o ferro. Tranquilo até aí? Tranquilo? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Ó, vamos continuar aqui. O óxido de... Aí a gente identificou os 2, agora vamos colocar a grandeza de cada um, não é isso? Então, ó, aqui, ó, partindo-se de 640 gramas. Grama, qual é a grandeza? Hein? Massa, volume, grama tá relacionado com o quê? Massa, muito bem, né, ó, e supondo e tal, ó, a reação completa, a quantidade em gramas de ferro líquido formada, então a quantidade em gramas, então, do ferro aqui, qual é a grandeza dele? Ele quer saber a quantidade em gramas, gramas é o quê? Massa, né, galera? Massa. Eu sei que vocês sabem e não quiseram foi dizer. Pronto, ó, aqui eu fiz o segundo passo. Identifiquei e coloquei as grandezas, né? Terceiro passo, fazer a proporção. Como tá balanceado, pessoal? A proporção aqui, ó, do óxido de ferro é 1 mol, não é? Ó, não tem nada aqui, é 1 mol, né? E do ferro, quantos mol tem? 2. 2. Então, ó, é Dois. 1 para 2, beleza? Então eu tenho 1 mol aqui, ó, de óxido de ferro para 2 mols de ferro. Tranquilo até aí? Terceiro passo, ó, né? Já foi feito. Agora, pessoal, esse mol aqui, eu vou querer ele em mol? Não, vou querer ele que em massa, né? Para eu montar aquela primeira linha lá da estequiometria, ó. Primeiro eu vou montar a primeira linha. Então esse mol eu quero em massa, não é? E aí, ó, para eu saber a massa, eu tenho que calcular quem? Massa molar. Massa molar. Massa molar. Muito bem, então vou ter que calcular a massa molar do óxido de ferro, né? Então vamos calcular aqui a massa molar do óxido de ferro, ó, do F2O3. Então vamos lá, ó. Mesma coisa, ó. Ferro, galera. Eu tenho quantos ferros aqui? 2. 2, né? E quanto é a massa lá molar do ferro? Ele deu aqui, ó. Do ferro, quanto é? 56, né? Então é 56 vezes 2. Eu tenho 2, né? Então é 56 vezes 2. 2 vezes 56. Mas, aí eu venho pro oxigênio, ó. Oxigênio eu tenho quantos? 3, né? Desculpem aí o cachorro latindo aqui, viu? Oxigênio aqui é 3. Aí eu tenho quantos
desculpa, eu tenho 3 oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? Massa molar do oxigênio? Aí ele deu aqui, né, também, ó. Massa molar do oxigênio, 16, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês entenderam essa parte aqui? Sim, certo. Para descobrir a massa dessa substância. A questão sempre vai te dar a massa molar de cada átomo, ou então já do composto. Aqui ela não deu do composto, né? Deu da substância, deu de cada átomo, ó. Deu do ferro, do alumínio, do oxigênio. Então, ó, do ferro eu sei que é 56, mas eu não tenho um ferro, eu tenho 2. Né? Então é 2 vezes 56. Como eu quero saber a massa molar, né? A massa total, então mais a massa do oxigênio. Se eu tivesse só um era 16, né? Mas eu tenho 3, então eu tenho que multiplicar por 3. Tranquilo? Então 2 vezes 56 vai dar 112. 3 vezes 16 vai dar 48. E aí somando agora os dois, ó, eu vou ter 160 gramas por mol. Isso quer dizer que em 1 mol eu tenho quantos gramas? 160 gramas, não é isso? Então eu não quero saber em 1 mol aqui, ó, de ferro. Então eu tenho quantos? 160 gramas. Vocês entenderam aqui que eu cheguei no 160 gramas? Ei, Valdez. Oi. No Enem, ele sempre vai dar a massa molar? Vai. Ele é obrigatório ter que dar a massa molar. Você não tem como decorar a massa molar de todos os elementos de uma tabela periódica, certo? Então, obrigatoriamente, vai estar lá no início da prova de química, vai ter lá uma tabela, tipo uma tabela massa molar dos elementos, tá entendendo? Uma tabelinha. Ou então, na questão mesmo, ele vai dizer já a massa molar da substância logo, ou então do jeito que está nessa questão aqui, ó, por átomo. Se ele der por átomo, você tem que fazer o cálculo. Porque geralmente o Enem, ele já dá já a massa molar da substância. No Enem já daria aqui, ó, F2O3 igual a 160 gramas por mol, certo? Mas se eu estou fazendo aqui todas as possibilidades, né? Porque vai que ele só dá os átomos, a massa dos átomos. Então você tem que somar, né? Ver quantos tem e somar, certo? Mas não se preocupe que no Enem sempre vai estar lá a massa molar ou qualquer outra prova que você for fazer, né? Pode ser até já lá na faculdade, ele vai te dar, você não é obrigado a saber a massa molar. Mas de tanta gente fazer essas questões aqui, então a gente acaba decorando do oxigênio, que é 16, do hidrogênio, que é 1, do carbono, que é 12, né? O mais comum a gente acaba decorando, tá bom? Beleza, então, ó, vamos pra frente. Então aqui, ó, 2 mols de ferro. Esses 2 mols tem que estar em que grandeza, galera? Massa, não é? Massa, não é isso que eu tenho que trabalhar? Então, ó, tem que passar esses 2 mol de ferro para massa. Para massa mesmo. Então, ó, o ferro aqui, com a massa molar do ferro, ó, 56, não é? Só que eu tenho quantos ferros, pessoal? Tem 2. 2, né? Aqui eu botei assim, ó, ferro, eu separei aqui. O ferro não é 56, né? Só que como eu tenho 2 mols dele, né? 2 vezes, eu vou botar 2 vezes 56, certo? Pronto, então aqui a gente já fez a nossa primeira linha. Aí a segunda linha é o que a gente vai resolver, que a questão pediu pra gente resolver, ó. Então, partindo de 640 gramas de óxido de ferro, eu vou partir de 600... Cadê? Apareceu não? 640 gramas. E eu quero saber o volume formado do ferro líquido, X. Pronto, galera. Feito isso, é aquela regrinha de 3, básica, né? Então, ó. Aqui o X, então eu pego X igual, aí eu multiplico as laterais do X, ó. Então aqui vai ser 640, né? 640 vezes 56 vezes 2 dá 112, né? Então 640 vezes 112. Dividido pelo que sobra, ó. Sobrou quanto? 160 gramas aqui, certo? É bem mais rápido, né? Você fazer isso. Ou você também pode fazer proporção. Vou ensinar na outra questão como é que faz proporção aqui entre um e outro. Uma relação. Que regra de 3 é relação e proporção, né? Desculpa, relação, razão e... relação, mesma coisa. Então, ó, galera, vamos aqui continuar aqui esse cálculo. Na próxima questão eu explico como é. Então aqui, ó. Eu posso cortar esse 0 aqui, ó. Com esse outro 0, né? Tá embaixo, tá em cima aqui. Eu posso cancelar. 64 dividido para 16, quanto é que dá? Alguém sabe aí de cabeça? Bem fácil, né? Dá 4, né? Isso, 4 vezes 16, 64, né? Então, X vai ser igual a 112 vezes 4, que vai ser igual a 448 gramas de ferro líquido. Não tem o item... tem, aqui tem... Pronto, é o item D, né? D de doido.
certo? Para chegar nessa resposta. Não, mas é bem tranquilo. Vocês estão conseguindo entender? O negócio é tipo uma receita de bolo. Você vai seguindo os passos é o mesmo passo, né? Não tem problema aqui, é bem fácil. Vou voltar para vê-los. Alguma dúvida nessa questão? Voltar aqui para ver vocês. Alguma dúvida, galera? Pode falar. Agora liberou de novo o microfone. A minha única dúvida é, tipo, que eu não consegui reconhecer o ferro e o alumínio. Eu ia falar FeO2 ou AlO2. Peraí, Essa é uma dúvida. vamos voltar aqui. Como Aqui, reconhecer se é ferro ou alumínio? porque aqui, ó, Al tá sozinho, alumínio. Aí a gente sabe que é o alumínio, mas ele nem quer, na questão ele fala assim, ó, óxido de ferro, e diz quem é o óxido de ferro, ó, F2O3. Então, como ele já diz, porque geralmente na questão ele vai dizer, tá certo? Ele vai dizer, escrever o nome da substância e vai colocar depois ela. Você não vai ser obrigado também, tem cada composto que a gente não sabe o nome, né? Então, ó, ele disse aqui, ó, óxido de ferro, é o F2O3. Lógico que, tipo assim, o Al, o alumínio, você tem que saber, né? Alumínio, o ferro, que é o Fe, você tem que saber, né? O carbono, que é o C, o hidrogênio, o nitrogênio. Os átomos em si, né, você tem que saber. Agora, as substâncias, compostos formados, aí não, né? Beleza? Conseguiu entender? Pronto. Cadê o Moacir pra pedir, pra explicar de novo? O Moacir. O Moacir não entrou na sala não, pessoal? Vocês são gaiato, viu? Professor, eu vou sair aqui, a Júlia vai sair, tem um compromisso, valeu. Valdécio, vou sair aqui também, não veio, até a próxima. Beleza, lá do Sarney, beleza, tinha que sair. Pois é, pessoal, vamos continuar aqui, faltam só mais 2 questões. Ah, não, faltam mais 3 questões pra gente continuar. Estão gostando? Tá muito complicado? Não. Sei. Mas é sério, galera, leva a sério porque são questões assim, ó. Que você cair 2 questões dessas você resolver, né, já são uns pontinhos a mais, né, que você tá conseguindo em relação às outras pessoas lá que não conseguiram. Ó, vamos para outra questão aqui, terceiro. O oxigênio, O2, pode ser obtido em laboratório. Viu como ele coloca o nome, ó, geralmente ele coloca o nome, né, e coloca aqui, ó, né, a fórmula, né, ó, oxigênio, O2. Pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento do clorato de potássio. Ó. E aí ele colocou, ó, quem é o clorato de potássio? O KClO3, né? Que K é potássio, Cl é quem, pessoal? Cloro. Cloro. E oxigênio, né? Ó, beleza? Conforme a equação abaixo. Ó, ele colocou aqui essa reação, né? Ó, KClO3... que é que esse triângulozinho representa aqui em cima dessa setinha? Alguém lembra? Isso aqui é do primeiro ano, viu? Aquecimento. Uma reação de aquecimento a gente chama de... Quem é que lembra? Pitágoras. Não, tá doido, matemática. Não. Desculpa. É uma reação de... Não. Não, aqui eu tô querendo dizer, a gente chama de pirólise. Né? Porque tá aquecendo, a reação que a gente chama de pirólise, tá certo? Vocês lembram daqueles, ó, queima de fogos, né? Como é que chama? Show pirotécnico, não é isso? Então, porque tá tendo lá aquecimento, beleza? Vamos voltar para a aula, né? Mas isso está relacionado. Então ele diz assim, o volume de oxigênio produzido na CNTP, então esse gás aqui é um gás que está sob controle, né, de temperatura e pressão, ok? Aí ele pede o volume do gás de oxigênio pela decomposição de 24,5 gramas lá do KClO, né, KClO3, beleza? Do clorato de potássio. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que é? Ver se está balanceado, não é isso? Está balanceado? Tô esperando, viu? Não tá balanceado. Não tá? Alguém concorda com o Haroldo? Eu concordo. Concordo plenamente. Cadê a Larissa que não fala nada?
Eu acho que tá balanceada. Olha aí, a Larissa aí. Vocês concordam com a Larissa? Lucas, quem é que tá mais na sala? Não, mas eu vou ter que voltar pra ver. Façam suas jogadas. Vamos lá. Sim. Ó, é o Adriano, né? É o Gil. É quem? O Gilberto. O Gil? Ah, o Gilberto. Gilberto. Ah, tá certo. Eu não conhecia a voz não. É porque ficar conhecendo voz também, né? Querer demais, né? Mas vamos lá, vamos Ei, lá. Valdez. Oi. Ei, Valdez. Oi, Tive quem uma dúvida. Aonde é esse baixo que tá vermelho, é? O que? Não, essa mesma Tá reação perguntando. Não, essa reação de cima é a mesma de baixo. Eu só fiz só copiar pra gente resolver. Mas é a mesma, ó. É a mesma reação. Certo? Ah, bom, então. Certo? Ó, aqui ó, potássio, eu tenho quantos no reagentes? 2, né? Ó, 2 vezes 1, 2. No produto, ó, 2 vezes 1, 2. Então o potássio, que é o K, tá balanceado. O cloro, ó, que é o Cl, ó, 2 vezes 1, 2. Então, ó, tá, tem 2 aqui no lado do reagente. No lado do produto, ó, 2 vezes 1, 2. Então também tá balanceado. Agora o oxigênio, ó. Tem quantos oxigênio aqui, pessoal? No total? 6, né? Ó, 2 vezes 3, 6, né? Muito bem. E aqui? 6 também. 6 também. Então tá balanceado, ó. Tá tudo igual, tá balanceadinho. Então vamos continuar aí. Então o primeiro passo eu vi que tá balanceado. Vamos identificar quem tá participando. Quem é que vai participar aí? Quem são os duas substâncias aí, né? Os dois compostos que eu vou usar aí? O oxigênio e o cloreto de potássio. Muito bem, clorato de potássio, ó. O volume do oxigênio. Então o oxigênio vai estar participando, ele quer saber. Produzindo a decomposição, ó, do clorato de potássio. Então é o oxigênio e o clorato de potássio. O resto eu esqueço, esse aqui eu não vou mexer, certo? Eu acho que ela é cloreto de sódio. É cloreto de... Não, não é de sódio. Não, aqui um K é potássio, sódio é Na, pessoal. Sódio, garoto, é Na. Tá certo? Aqui é K, ó, potássio mesmo. Então aqui, pessoal, ó, vamos lá. Esse oxigênio aqui, ele diz que é o que? Volume na CNTP, não é? Então aqui, ó, a grandeza do oxigênio é volume na CNTP, ó. O volume de oxigênio produzido na CNTP. Então, volume na CNTP. Produzido por a decomposição de 24,5 gramas. Então aqui qual a grandeza que vai ser do clorato, do clorato de potássio? Quem que sabe? Qual a grandeza? Massa. Massa. Muito bem. Dica, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou descrevendo em toda a questão os passo a passo? Toda vez que você for fazer uma questão de estequiometria, vá fazendo esses passo a passo, porque aí você vai conseguir fazer mesmo. Se você fizer escrevendo esses passo a passo, você consegue, vai lá, identifica, tá aqui, ó, qual a grandeza desse, a grandeza desse. Aí você faz, certo? E aí dá certo. Ó, aí o outro passo é dizer as proporções, ó, qual é aqui, quantos mol é aqui de clorato de potássio? Quantos mol é? Só olhar o coeficiente, quantos mol é? 2, não é? Ó? 2 mol. Qual é aqui do oxigênio? Ó? 3, né? Ó? Então é 2 para 3, certo? Sempre é isso. Então essa parte de você dizer aqui, ó, a proporção, é só você pegar aqui os mols de cada substância que você está pegando, ó, tá utilizando. Cloreto de potássio, 2 mols, do oxigênio, 3 mol. Aí você fez a proporção. Agora vamos montar a regra de 3, que é a estequiometria. Então aquela primeira linha lá, você vai ter que colocar, ó, em massa esses mol. E esse mol aqui você vai colocar em que? Em volume, né? Volume da CNTP, ó. CNTP. Condições normal de temperatura e pressão. Então vamos aqui, ó. Se eu vou usar massa, eu tenho que saber o que, pessoal? O volume. A massa molar. Massa molar. Se eu vou usar massa... Vixe, professor, não deu, não foi? Não deu. Será que eu anotei, hein? Vamos lá aqui. Pronto, aí eu coloquei os dados aqui, ó. Era para ter aparecido no início da questão, mas apareceu agora. Então tá aqui, ó, os dados molares, né, ó, dados das massas molares. Então você tem que saber a massa molar do KClO3, não é? Então vamos calcular, certo? Então vamos calcular a massa dele, ó. Massa do KClO3. Pessoal, quantos potássio eu tenho? Olha aqui, KClO3. Tem 1, né, ó? 3. Não, potássio, homem. Quantos potássio eu tenho aqui? K, quantos K? 1K. Só tem 1K aqui, ó. Vocês estão olhando aqui no cantinho aqui, ó?
Pera aí, vou botar aqui uma caneta aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Aqui onde eu tô circulando, calculando massa molar. Ó, vocês estão vendo o K, eu tenho quantos K aqui? Só tem um. Quanto é a massa molar do K? Do potássio, ó. Você vem aqui em cima, eita, aqui não fica reto. Tem 39, né? Então, ó, a massa do potássio é 39, tá aqui. Mas, aí agora eu vou pro cloro, ó. Cloro, Célia, eu tenho quantos cloros? Alguém tá pedindo pra entrar, né? Quantos cloros? Tem um também, né? Ó, então aqui, quanto é a massa do cloro? 35,5. Então tá aqui, ó, 35,5. Qual é a massa do oxigênio, galera? Eu tenho, aliás, quantos oxigênio eu tenho? 3, né? Ó, 3. Aí, quanto é a massa do oxigênio? 16. Então, 3 vezes 16. Aí é só fazer esse cálculo. Deixa eu adicionar aqui quem pediu pra entrar. Pera aí. Deixa eu só ver quem foi que pediu pra entrar aqui. Ah, o Igor. Pronto, está adicionado. Vamos voltar aqui. É ruim que vai ter que apertar tudo de novo, né? Vamos lá. Paramos aqui, né? Então, ó. 3 oxigênios com a massa do oxigênio, 16. Então, coloco 3 vezes 16. Aí, agora é só você fazer esse cálculo, né? Que aí vai dar 122,5 gramas. E esse 2 aqui? Ixi, alguma coisa não tá certa, né? Aí... Esse 2 é porque são 2 moléculas de KCl. Muito bem, beleza, né? Pronto, ele me lembrou aqui, muito bem, aí o Lucas tá ligado. A resposta deu 122,5 gramas por mol, não foi a resposta? Só que aqui acontece, eu tenho quantos mol, pessoal? 2, né, ó? Olhem aqui, eu tenho 2 mol, né? Então por isso que eu multipliquei por 2. Aí, ó, dá 245 gramas de KClO3. Muito bem. Ó, o Lucas tá ligado, viu? Aí, tem alguém pedindo pra entrar de novo. O pessoal, eu acho que o pessoal tá chegando agora do... Não tem ninguém não, né? Vale? Pensei que tivesse alguém. Vou voltar aqui, só pra eu sair. Então, ó, pessoal, ó. Vamos voltar de novo aqui. Então aqui deu 245 gramas, né? Porque aqui eu tinha 2 mol. Se eu tivesse só 1 mol, seria 122,5 gramas. Tá certo? Como eu tenho 2 mols, eu multipliquei por 2. Aqui, galera, ó, eu tenho 3 mols, né, de O2. E eu tenho que passar esse mol para quê? Para volume na CNTP. Quanto é qualquer gás? Qual é o valor do volume de qualquer gás na CNTP? 22,4 litros. Muito bem, 22,4 litros. Isso é 1 mol, né, galera? Para 1 mol, mas aqui eu tenho 3, não tenho 3? Então vou ter quantos? 3 vezes isso aí. 3 vezes 22,4, né? Que vai dar 67,2 litros. Todo mundo entendeu por que vai dar 67,2 litros? Entenderam? Ó, vamos voltar aqui. Ó, eu quero saber o mol que eu tenho que passar para volume, né? Porque é a minha grandeza que eu vou trabalhar, certo? Como tá na CNTP, qualquer volume de gás na CNTP é quantos litros? 22,4, não é isso? 1 mol sempre vai ser 22,4 litros. Mas como eu tenho 3 mols, então é só eu multiplicar esse 3 pelos 22, não é isso aqui, ó? Eu só fiz multiplicar aqui, né, esse 3 por 22,4. Então deu 67,2 litros de O2. Então, ó, eu fiz a primeira linha da regra de 3 da estequiometria. Agora é só eu fazer aqui o que ele está pedindo, ó. Ele quer saber o volume do oxigênio, então aqui o volume vai ser X, né? E ele quer saber, ó, na decomposição de 24,5 gramas de KCl. Pronto. Fazendo a regra de 3, pessoal. Quanto é que vai dar aí? Então aqui, pessoal, vamos lá, ó. Você vai multiplicar sempre as lateralzinhas do X, né, ó. Multiplica as lateral do X. Então dá 67,2 vezes 24,5, né? Ó, grama vai embora com grama. Então a minha resposta vai ficar em litros, certo? Então aqui vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 24,5 dividido para 240 vai ficar quanto? 0,1, né? Vocês entenderam, né? Só fiz essa divisão aqui, ó. 24,5 para 240.
né? Então fica 0,1. Então depois você pode fazer em casa. X vai ser igual a quanto? Você vai multiplicar esse 67,2 por 0,1, que vai dar 6,72, né? Ó, como é por 0,1, você vai só puxar uma vírgula, certo? Pronto, então essa é a resposta aqui, ó. 66,72, letra C. Conseguiram entender, galera? A gente tá já fazendo, ó, estequiometria com massa, massa com volume. Isso aqui, ó, é bastante já, né? Eu tô vendo que vocês estão entendendo. Tá tranquilo? Pode acontecer dele que a resposta em uma outra unidade de medida, por exemplo, tá em grama, ele quer a unidade de quilograma. Pode acontecer isso também? Pode. Tipo assim, ó, você chegou aqui e fez tudo isso em litros, só que lá na resposta tá em ml, né? Eu não sei fazer um M não com a caneta. Tá em ml, né? Eu tenho que praticar ainda. Eu ia fazer ml aqui, mas eu não consigo fazer um M não. Ó aqui, ó. Pronto. Então, pessoal, ó. Se ele pedir lá em ml, você vai ter que transformar litro para ml, né? 1 litro tem quantos ml? Hã? Mil? Mil. Mil? Né? Mil. É, mil. Mil teu. Ó, mil. Tá fresquito aqui na varanda. Oi. Tem aula do Rigoberto agora. Hã? Como é? Tem aula do Rigoberto. Do Aula do Rigo? Rigoberto. Ai, tem? Sim, agora 5h30. É 5h30, então você vai ter que ir, né? Que pena, né? Olha, eu já tô finalizando. Agora eu ia fazer 2 questões só com gás sem estar na CNTP, que é bastante interessante. Porque muita gente não vê essas questões com gases, não vê. E aí, e fora da CNTP, você consegue resolver até outras questões sem ser estequiometria. Só pela aquela fórmula lá do Clapeyron, certo? Mas você tem que ir, né? Então, obrigado pela participação. Quem é que tá falando? A Nicole. Oi, Nicole. Ah, desculpa, Nicole. Ah, Nicole. Saudade, viu, Nicole? Tá bom. É que eu não tô vendo aqui, não tava vendo. Pois é, então quem tiver aí que ir pra aula lá do outro professor, né? Obrigado pela presença, tá bom, galera? Beleza? Já, galera, quase todo mundo já tá saindo pras aulas, né? Então só falta 2 questões. Quem são os guerreiros que ainda estão aí? Agora eu vou falar dos gases fora da CNTP. Esses gases fora da CNTP, eles não pesam 22,4, tem volume de 22,4, né? Muito bem, não vai ter, porque os que estão lá nos gases ideais, ixi, ficou fora ali. Os que estão nos gases ideais, né, que estão na CNTP, é fixo, é um valor fixo, certo? Aí agora a gente vai utilizar aquela equação que é para todos os gases, a gente chama de equação geral para todos os gases, que é aquela de Clapeyron, que é no PV ninguém resiste ao tricolor, que eu disse, né? Que é PV. Isso aí vai descobrir os gases que estão fora da CNTP. Porque se eu colocar os gases que estão na CNTP, que é controlado, né? Que a pressão, pessoal, a pressão vai ser sempre um ATM, porque é controlado. A pressão sempre é um ATM, a temperatura é sempre 273 kelvins. Se eu jogar nessa equação aqui, qualquer gás vai dar sempre, né? Sempre vai dar 22,4 litros, certo? E agora, se for um gás fora da CNTP, aí eu vou ter que usar essa equação, certo? Então vamos fazer. Como é que ele é fora da CNTP? Porque ele vai te dar uma constante, né? Que só está presente em gases fora da CNTP, tá bom? Já a gente vai ver isso. Okay. Ele vai te dar a temperatura, a pressão e vai te dar. Você vai entender que está fora, porque ele não, né? Ou então ele diz. Aí vamos aqui, galera, ó, gases fora da CNTP. Então, ó, tem 2 opções. Uma, o volume ele pode ter dado na questão, ou então o volume ele foi pedido, certo? Então você vai ter 2 formas de resolver. Então, se o volume ele foi dado na questão, então primeiro você vai ter que achar o número de mols, certo? E depois fazer a estequiometria. Como é que vai achar o número de mols? Nessa equação que eu falei, PV igual a nRT, certo? Que é a equação de Clapeyron, pronto. E aí, ó, PV, ninguém resiste ao tricolor, que eu tava falando. Então, P é pressão, sempre em ATM, volume, né? V, volume em litros, N, número de mols,
ter temperatura em kelvins, sempre lembrando em kelvins, porque geralmente o Enem traz em graus Celsius para confundir, certo? E o R está aqui, essa constante dos gases, que é 0,082. Algumas vezes vem 0,08 só. E aí, ó, mas quando ele dá constante, aí você já vê as unidades que cada incógnitazinha dessa aqui, ó, vai estar, certo? Então é tranquilo. Então vamos lá, ó. Então quando o volume ele for pedido, aí você faz ao contrário, que você primeiro faz a estequiometria e depois você acha o volume, certo? Você primeiro vai fazer a estequiometria e depois achar o volume. Então tem que ter cuidado só aqui. Volume foi dado, primeiro acha o número de mols. Volume foi pedido e fazer a estequiometria, certo? Beleza? E para achar o volume, aí você usa a mesma equação. Então vamos fazer aqui um exemplo aqui. Eu acho que é o último, né? Para terminar a aula. Não, vou fazer os dois exemplos. Um que o volume foi pedido, o outro que o volume foi dado. Então, ó. Que é isso aí, hein? O funileiro usa o maçarico de acetileno para soldar uma panela. O gás acetileno é obtido na hora através da seguinte reação química. Aí ele deu a reação química aqui. Qual a massa aproximada de carbureto de cálcio, ó, CaC2, tá aqui, que será necessário para obter 12,3 litros de acetileno, que é o C2H2, a 1 atm e 27 graus. E ele deu o dado aqui, ó, a constante R 0,082. Pessoal, esse gás aqui que ele está trabalhando, tá na CNTP ou não? Ou tá fora? Tem alguém aí ainda? Tá fora, eu acho. Tá fora, né? Tá fora, né? Tá fora porque ele deu as constantes, né? Se ele deu as constantes, então tá fora. É isso que vocês têm que prestar atenção aqui, ó, nesse caso. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui, ó. Então, ó, ele deu a constante dos gases, ó, então tá fora da CNTP. Então você já sabe que vai trabalhar lá com aquela equação, certo? Pessoal, e é muito importante porque às vezes é só uma questão meio de gás. Aí desculpa que aqui é o Windows meio pirata, né? Aparece aqui. Então vamos aqui, ó, vamos fazer. Por onde é que eu vou começar, pessoal? Mesma coisa, né? Tá aqui a equação, olha se está balanceada. Eu vou dizer para vocês que já está balanceada, então não se preocupe, está balanceada. Se vocês quiserem conferir, depois vocês conferem em casa, mas tá balanceado. Ó. Um CA, 2C, 2C, 4 hidrogênio, 2 aqui, ó, mais 2 aqui, 4 hidrogênio e 2 oxigênio, tá aqui 2 oxigênio, ó, tá lendo o parênteses, esses dois tá multiplicando. Então tá balanceado. Então segundo passo, quem é que eu vou trabalhar aí, pessoal? Quais são as duas substâncias? Acetileno. Que vai obter, né? Qual a massa aproximada do carbureto de cálcio? Então CaC2 vai trabalhar, ó. Ele quer saber essa massa, né? Ó. Ele vai trabalhar com CaC2, que será necessário para obter 12,3 litros. Esse 12,3 é o quê? É volume, né? É volume. Certo? Então pronto, identificou. Então aqui, pessoal, ó, vamos lá. Então eu coloquei aqui do lado para a gente anotando os dados. Anotar os dados logo aqui da questão para a gente não se perder, ó. Então ele deu o volume, não foi, do C2H2, tá aqui, ó. Né? Deu a constante. Deu a pressão, ó, pressão 1 atm. E a temperatura ele também deu, né, 27 graus. Só que lembrando que se tá em graus, você tem que passar para quê, hein? Para kelvins, né? Então para você passar graus para Kelvin, você faz o quê? Sempre vai somar com 273. Sempre soma com 273. Então aqui, ó, a temperatura é 300K. 300 Kelvin. Beleza? Então vamos aqui, ó. Continuar aqui agora, colocar as grandezas. Qual a massa, né, que ele quer saber do CaC2? Então aqui a grandeza é massa. E aqui, pessoal, é o que? C2H2, qual vai ser a grandeza? Ele quer saber o que? Volume ele deu, né? Então esse volume aqui tá fora ou tá dentro da CNTP? Da CNTP? Tá fora, né? Tá fora da CNTP. Então, ó, pessoal, só que ele deu o volume já. Então se ele deu o volume, você tem que saber que vai precisar do mols. Não foi o que eu disse lá? Você precisa saber mols para depois, né, fazer a estequiometria. Tranquilo? Então vamos lá, ó.
Só uma dúvida. Ah, Da temperatura, o 27 graus não tinha que ser transformado para Kelvin primeiro, para depois somar com Kelvin? ó, 27 graus. Se eu quero passar 27 graus para Kevin, o que é que eu pego? Eu pego 27 mais 273, né? Que dá 300. Se eu quiser passar 30 graus para Kevin, então eu pego 30 graus e somo com 273. Qualquer temperatura em Kelvin, não. Se eu tenho 0 graus, eu tenho quanto em Kelvin? 273. Por isso, tá entendendo? Ó, se eu tivesse 0 graus é a mesma coisa que 273 Kelvin. Então se eu tenho 30 graus, é só somar com 273. Sempre é isso. Se você quiser passar para Kelvin... 27 graus, Pois é, 27 mais 273 dá 300 Kelvin, né? Então pronto. Então, ó, volume fora da CNTP você vai calcular, você vai ter que passar isso para mol. Você vai querer em mols, certo? Mols, e aí faz a estequiometria, tá bom? Então aqui a proporção, galera, ó. 1 mol de CaC2 e 1 mol de C2H2. Tô fazendo aquela mesma regra. A única coisa que você tem que saber é o que? O volume que está fora da CNTP, então você não vai colocar aquele 22, né, 4, que a gente sabe se tivesse na CNTP. Então você, primeira coisa, deu volume, ele já deu volume, então você tem que saber que vai trabalhar em mols, certo? Então vamos lá, ó. Massa, esse mol aqui vai ter que estar em massa, né? Então vamos passar para massa, vai dar quanto? CaCO2, ele já deu? Deu não, ele pediu para calcular também, não foi? Então vamos calcular aqui, ó. Do Ca, quanto é a massa molar do Ca, do cálcio? 40, né? Mais a massa molar do carbono. Só que eu tenho 2 carbonos, ó. Então é 2 vezes 12, né? Então dá 24, né? 2 vezes 2, 40 mais 24, 64 gramas. Então 1 mol aqui vai ser 64 gramas, ok? E aqui, pessoal, eu vou querer em mol mesmo, certo? Então eu deixo em mols, certo? Tranquilo? Porque eu vou querer em mols. Quando tá fora da CNTP e ele deu volume, eu vou querer em mols. Então, ó, como eu só tenho 1 mol, eu vou deixar 1 mol. Certo? Essa vai ser a relação. Só que aí acontece que eu tenho que saber quanto é que vai vai ser esse número de mols nesse volume aqui, ó, de 12,3. Então eu vou ter que usar o quê? Aquela fórmula lá, ó, PV igual a nRT. Certo? Para eu achar o número de mols de quanto vai equivaler esse 12,3. Então vamos lá, ó. Então eu quero saber o número de mols, né, ó. Então eu vou isolar o N. Tá acompanhando, né? Isolar o N aqui, ó. Então fica PV dividido por RT. Então aqui, ó, 1P, pressão 1, volume 12,3, certo? E aqui, ó, a constante 0,02 vezes 300, que é a temperatura. Pessoal, ó, aqui, ó, lembrando aqui, a gente passar para números decimais é bem melhor de fazer os cálculos. Se eu voltar a vírgula aqui 2 casas, né, ó, tô aqui 0, venho aqui, fica 8,2 vezes 10 a menos 2, não é? E se eu pegar aqui a vírgula que está no 300 e puxar, ó, 2 casas, vai ficar o quê? 3 vezes 10 a 2. E aí, ó, potência de mesma base, só com expoente contrário, então eu cancelo. Vocês estão conseguindo acompanhar, ó? Ficou bem mais fácil agora. Agora é só multiplicar 3 vezes 8,2 e dá 24,6. E aí, isso aqui, ó, 12,3 para 24,6 é 1 meio, né? Se cancelar aqui, ó, dá 1 meio, né? 1 meio é igual a 0,5 mols. Então você achou o mols aqui, que é equivalente aqui a esse volume. Então agora é só fazer a regra de 3. De 1 para chegar a 0, eu não vou nem fazer a regra de 3, ó. Eu vou fazer aquela proporção que eu falei, ó. De 1 para chegar a 0,5, você multiplicou por quanto? Aliás, multiplicou não, dividiu, né? Dividiu por quanto? Eu tô em 1, ó. Para chegar a 0,5, dividiu quanto? Por 2, né? 1 dividido por 2 não é 0,5? Não é isso? Então 64 dividido por 2 vai dar quanto? 32 gramas de CaCO2. Mas se você quiser fazer a regra de 3, você faz. Mas ó, só fazer aqui a proporção, ó. De 1 para chegar a 0,5 eu dividi por 2. Então o que eu fiz de um lado eu faço do outro. 64 dividido por 2 dá 32 gramas. Resposta correta, item D. E aí, pessoal, tem alguém na sala ainda? Bom, galera, tem uns alunos saiu porque estavam indo pra sala, pra outras aulas e tal. Então, ó, agora só os fortes mesmo, guerreiro. E a última questão já, pessoal,
certo? Vamos aqui para a última questão, essa aqui a gente já fez. Então, ó, falou em volume fora da CNTP, você tem que prestar atenção se ele deu volume ou se ele pediu volume. Nessa questão ele deu volume, então você calcula o mol, então você vai ter que achar lá o número de mol, foi o que eu fiz aqui, ó, para jogar lá na estequiometria. Tranquilo. Agora vamos fazer o outro caso, né, que no caso aqui ele não deu volume, ele pediu volume, certo? Então vamos aqui, ó. Questãozinha de Enem, né? Vamos lá. Funcionamento do iceberg de veículos automotores é baseado na reação, e ele colocou a reação química aqui. Tá balanceado, né? Você olha aqui, ó, 2N, 2N, 2NA, 2NA, 2N é 3 vezes 2 dá 6N, 3 vezes 2 dá 6N aqui, ó. Então tá balanceado. A reação é iniciada por um sensor de choque e ocorre rapidamente com formação, né, de N2, preenchendo todo o iceberg em cerca de 0,3 segundos. 0,03 segundos. Aí o sódio formado na reação, por ser muito reativo, é consumido por uma reação rápida com outro reagente presente na mistura inicial, né, de reagentes. Se no funcionamento do iceberg, né, 260 gramas de NaN3 for totalmente decomposto, pode-se afirmar que o volume de N2 produzido, né, medindo a temperatura de 27 graus, pressão de 1 atm, será de quanto? E aí, pessoal, questão difícil, será? É uma questão dessa que um bocado de gente no Enem não consegue resolver, que não é difícil, né? Só tem que interpretar. Ó, vamos aqui, primeiro passo, olhar se a equação está balanceada, eu já falei que está balanceada, tranquilo. Dizer quem vai participar na reação, né? Quem é que vai participar aí? Quais são os dois? Alguém aí vivo ainda? Quais são os dois? Hã? Peraí, é o... Ó, vamos ler bem daqui assim, ó. Se no funcionamento do iceberg, 260 gramas de NaN3. Então, ó, o NaN3 vai participar, né? E o N também. E aí foram compostos, tá? Afirma que o volume de N2. Então ele quer saber o volume de N2. Então é o N2 aqui, ó. Pronto, então achou os dois. Agora vamos colocar o quê? As grandezas, né, que a gente precisa, né, que ele vai estar pedindo, ó. Então ele diz 260 gramas de Na2. Eita! 260 gramas de NaN3. Né? Então, ó, quando fala em grama, já sei que a grandeza é massa. Certo? E aí ele pede o volume. Ele pode se afirmar que o volume de N2 produzido será de. Então ele quer saber o volume, galera. Ó, ele quer saber o volume. E esse volume aqui que ele quer saber, tá na CNTP? Como é que você... Ele não falou na questão, mas como é que você sabe que não tá na CNTP? Porque ele deu o R, né? Que é a constante dos gases. Então, quando o gás não vai estar na CNTP, sempre vai dar a constante. Então, você já sabe que aqui não está na CNTP, certo? Então, o volume é fora da CNTP. Ok? Pronto. Agora, vamos fazer as proporções, né? A proporção aqui do NaN3 para o nitrogênio. Então, é 2 mols, tem 2 mols, né? Ah, esqueci antes. A gente tem que transformar esse volume para mol, né? Então, vamos aqui, ó. Tem 2 mols... né, de NaN3 para 3 mols de N2, nitrogênio, certo? Beleza. Aqui esse mol vai ter que estar em que? Em massa, né? Tem que estar em massa. Então, se é massa, eu tenho que calcular o que? Hein, pessoal? Ó, o mol está pedindo só que a grandeza em massa. Então, eu tenho que passar esse mol para massa molar, calcular a massa molar, né? Quanto é a massa molar do NaN3? Ele deu já, ó, 65 gramas por mol. Só que acontece que eu tenho 2 mols. Então, quanto é que vai dar? Então, você multiplica, ó, 65 vezes 2. Então, dá 130 gramas, né? 130 gramas. Deixa eu ver a hora aqui. 25,40. E aí, pessoal, só para finalizar, ó. Aqui ele quer em mol mesmo. Então, você deixa os 3 mols. Agora, vamos aqui para a questão. A questão falou 260 gramas de NaN3.
Então, quantos mol voltei nesse valor aqui? 260 gramas. Então, faz a regrinha de 3. Ó, de 130 para chegar a 260, você fez o quê? Multiplicou por quanto? Multiplicou por 2, né? 130 vezes 2, 260. Deixa eu ver aqui quem... O Eduardo chegou já no finalzinho da aula, né, Eduardo? Deixa eu voltar aqui pro slide. Quase todo mundo saiu, ó, o último slide. Passar tudo de novo. Então, ó, como eu tava falando aqui, vamos voltar, só fazer esse cálculo aqui, ó. 130 para 260 a gente multiplicou por 2. Então, se eu multipliquei por 2 de um lado, eu multiplico por 2 no outro. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, x é 6 mols. Galera, ó, a questão tá pedindo o valor do x em mol. Vai querer saber os mol? Quantos mol tem 2? Não, ele quer saber o que? O volume, não é isso? Então, se ele quer saber o volume, qual é a equação que a gente vai usar? A equação lá de Capri-Ron, né? PV igual a NRT, né? No PV ninguém resiste ao tricolor, não é isso? Então, ó. Então, ele quer saber o volume, né? 2 vezes 3, né? Ele quer saber o volume, né, ó. Então, o volume você isola, né, ó. Aí vai passar, a pressão vai passar dividindo, certo? Como você já sabe, temperatura, quanto equivale? 27 graus. 27 graus. Só que acontece que 27 graus, você pode colocar o 27 graus na fórmula? Não. Né? Então você tem que transformar para Kelvin, porque a temperatura sempre é em Kelvin, não em graus Celsius. Então você vai somar com 273, né? Isso então dá 300 Kelvin. Pronto, pressão ele deu que é um ATM. A constante também ele deu, né? 0,08. Aqui no caso ele deu 0,08, mas vocês sabem que é 0,082, né? Eu até coloquei 0,082. E aí agora é só substituir aqui. Então, ó, números de mol, 6 mol foi o que eu achei, vezes a constante, vezes a temperatura. Pressão é 1, então nem vou colocar. Pessoal, faz aquele mesmo esquema, ó, de passar para a potenciação de 10 aqui, né? Ó, então você puxa essa vírgula aqui para esquerda, não é? Para direita, desculpa, ó, volta 1 2 casas, né? Então aqui dá 8,2, como voltou 2 casas, 10 vezes 10 a menos 2. Já no 300, ó, você está indo aqui para a esquerda, ó. A vírgula está aqui no final, né? 2 casas, então vai ficar 3 vezes 10 a segunda. Então, ó, potência de mesma base, né, com expoentes contrários, você cancela, né? Pronto, aí multiplica aqui, ó, 3 vezes 6, 6 vezes 8,2 vai dar igual a 144,76 litros. Então, a resposta correta, a resposta, o item B, né? B de bons, quem aguentou até agora, né? A maior galera teve que sair para outra aula, né? Mas, enfim... Então, essas questões de estequiometria aqui, pessoal, são as mais simples. Professor, as mais simples porque aqui você aprendeu a fazer estequiometria. Só que a questão, ela não vai simplesmente pedir só aqui essa estequiometria, pessoal. Deixa até eu aparecer aqui para vocês. Pronto. Então, a questão, ela não vai pedir, né, só a estequiometria assim, simples. Ela vai querer saber um rendimento, né? Ou vai dar um reagente em excesso, que é para complicar mais, né? Ele gosta ainda mais de complicar. Você viu aí um bocado de cálculos, né? Só que a questão é mais elaborada ainda, tá bom? Então, galera, ó, tente estudar, tente pegar essas questões que eu resolvi e resolver novamente, né? Sem olhar. Você vai fazendo o primeiro passo, segundo passo, você lembra? São 4 passozinhos que você tem que saber. Se você souber esses 4 passos, chegou, resolveu a estequiometria, a questão da porcentagem, do rendimento fica super fácil. Você vai conseguir resolver essa questão, tá certo? Beleza, galera? Ó, eu vou só mostrar os 2 últimos slides aqui pra gente finalizar, ó. Então, esse aqui a gente já viu. Vou passar rapidinho aqui. Opa. Pronto, aí eu coloquei, ó, uma questão também de Enem, só que essa questão eu não vou resolver, vou deixar para vocês. Aí, se vocês, na próxima aula, eu vou fazer a próxima aula, né? Vou continuar esse estudo de estequiometria, esse conteúdo de estequiometria, e aí eu vou colocar esses casos de porcentagem, né? De rendimento, tá certo? Que é o que o Enem gosta. O Enem gosta, vai ter umas 2, 3 questões, viu? Pode crer.
E aí eu deixo essas duas questões para vocês. Ó, essa questão que é a que eu tava falando, que ele fala só da queima do butano, né? Da combustão do butano. E aí você vai ter que montar toda a reação química, certo? De combustão, ok? E é uma questão de estequiometria. Então na próxima aula, na próxima semana eu vou começar, se vocês quiserem, eu já começo resolvendo essas duas questões e faço só questões com porcentagem de rendimento. Beleza, galera?